não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Você pode vir com as suas palmas assim, ó. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não me deixarás, Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. tu não me deixarás, Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo a escuridão pode me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito
quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre, e cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, ainda quando nenhum deles existia. Ah, como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus! É possível enumerá-los. Aleluia! Sim, feche os seus olhos, levante suas mãos. Ele não vai te deixar, Ele não vai me deixar jamais, jamais. Sim, eu sei que o diabo tenta te dizer que você está sozinho, tenta te dizer que ele te abandonou, mas até no meio das trevas ele te encontra, ele te encontra, ele te encontra. Sim, ele não nos deixará, não nos deixará, não nos deixará. Aplauda mais forte, mais forte. Dê um brado de júbilo a Ele. Ele não nos deixará jamais. Obrigado, Jesus. Bondade não é o que Ele tem, bom é quem Ele é. Ele é bom. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Nossa família está de pé porque o Senhor é bom. Essas paredes estão de pé porque o Senhor é bom. Nós honramos quem Tu és. Honramos a Tua bondade, o Teu caráter. Receba a adoração do Teu povo, Jesus. Ninguém, nada se compara à Tua glória. Ninguém é como o Senhor. Que nessa noite seja liberado sobre esse lugar o frescor da bondade do Senhor. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que sejam renovados pela Tua presença, pela Tua bondade que não tem fim, pela Tua misericórdia que se renova. Receba a nossa gratidão, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te
te amamos, nós confiamos em Ti. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar mais um forte aplauso, Senhor. Aleluia. Pode sentar, querida. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos aqui, amém. Louvo a Deus por estar de volta com os meus irmãos. Sentimos muita falta, apesar de terem sido apenas alguns dias, mas ficar algum momento longe de vocês, longe de Quissamã, já enche nosso coração de saudade, de verdade. Hoje de manhã a gente estava cultuando pela internet, e enquanto a irmã Verinha pregava, minha esposa falou: é esquisito essa hora, a gente não está dentro da igreja, né, com o povo. Falei, é verdade. Como é bom ver vocês, mesmo de máscara. Eu sei que tem sorriso por trás da máscara, amém? Vamos dar um sorriso por trás da máscara para quem está do seu lado aí. Aleluia. Como hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais, eu não poderia deixar de vir com um presente lindo que eu ganhei da minha esposa. Então, se os irmãos estão vendo algo diferente em mim, é porque eu quis honrá-la e agradecê-la por esse presente. E eu louvo a Deus, porque uma mulher sábia edifica a casa e sabe agradar o marido. Amém? E agradeço as felicitações que os irmãos me enviaram também ao longo do dia. E parabenizo todos os pais. Quantos são pais que estão aqui no culto presente hoje? Fica de pé. Isso. Igor, já está vindo já? Vocês podem aplaudir o Senhor pelos vidas dos pais. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Quem ainda não é pai, eu vou dizer, olha, a melhor sensação depois da conversão que eu tive na minha vida, foi ser pai. Quando Benjamin nasceu, na hora foi uma mistura de muitas emoções, e hoje eu ainda nem sei como descrever aos irmãos que tipo de sentimento é esse, que às vezes parece que vai afogar a gente de tanto amor. E eu louvo muito a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ter um filho tão precioso, tão maravilhoso como o meu. Eu sei que cada pai aqui tem esse sentimento em seu coração. Nós louvamos a Deus. Hoje eu estava falando, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de também, e pela responsabilidade que nós temos de carregar a característica que Jesus revelou ao teu respeito, que é ser pai. Que pela graça e pela misericórdia o Senhor nos ensine e nos instrua em todo tempo a conduzir nossos filhos no caminho do Senhor e deles jamais se desviarem, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 6. Nós vamos falar sobre prova hoje, irmão. Vamos falar sobre as provas que vêm, os testes que Deus nos envia, e vamos aprender juntos a partir e através dessa história que nós conhecemos. Daniel, capítulo 6, versículo 6. Diz assim:
Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Presta atenção, deixa eu falar alguma coisa aqui antes da gente continuar. Esse momento era o momento que o reino, que agora mantinha o povo de Deus, o povo de Israel cativo, era o povo persa, Medo-Persa. Antes era o povo da Babilônia, e havia o rei Nabucodonosor, e agora é um outro reino que conquistou e se faz o dono, aquele reino que estabelece o juízo e reina sobre o povo de Israel e sobre aquela região. E lá estava também Daniel. Desde Nabucodonosor, agora com Dario, lá estava Daniel. E cada reino, cada ano que se passava, Daniel se notabilizava. Então, se você ler depois na sua casa, a partir do versículo 1, você vai perceber que o rei amava tanto Daniel, confiava tanto em Daniel, que ele queria criar para Daniel um cargo diferenciado de todos os outros. Existiam governadores, sátrapas, existiam também presidentes, numa escala hierárquica, até chegar ao rei. Então existiam os líderes menores, os intermediários, acima dos intermediários, supervisores, até que chegasse ao rei. Então existiam alguns presidentes, 3 presidentes. Entre esses presidentes estava Daniel. E o rei queria fazer com que Daniel tivesse um cargo acima deles e fosse como um co-rei, um auxiliar do rei. Por isso os outros olhavam para essa situação e pensavam: esse exilado, esse judeu exilado, ele não é nem do nosso povo. Como ele pode ter, ou como o rei pode pensar em dar a ele um cargo acima do nosso? Nós precisamos pegar ele em alguma coisa, sentenciá-lo, matá-lo. E aí o maravilhoso é que quando eles começam a confabular algo para destruir Daniel, para matar Daniel, eles entendem uma coisa: não existe nele nenhum pecado, não existe nele nenhum traço de iniquidade, não existe nele nenhum traço de corrupção. Nós não vamos consegui-lo pegar na lei, porque ele é alguém idôneo. E um deles diz assim: então nós precisamos pegá-lo em algo que ele ofenda ao rei. Vamos levar ao rei uma sugestão de que ele baixe um decreto obrigando Daniel e qualquer outra pessoa a prestar culto somente ao rei. Nós sabemos que Daniel é fiel ao Deus dele, e nós sabemos que Daniel não vai negar o Deus dele. Presta atenção. Então Daniel não estava sendo perseguido porque estava em pecado. Daniel estava sendo perseguido porque estava andando em santidade. Você incomoda as trevas quando você está andando em santidade, porque quando você está em pecado, você já está fazendo o que o diabo quer. Vamos para frente? Vocês não ficaram assustados querendo ir embora antes da hora? Versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, que edital era esse? Ninguém pode fazer nenhuma oração a nenhum Deus ou nenhum homem, a não ser a Dario. Quando Daniel soube disso, olha bem o que ele fez. Ele entrou na sua casa, ele entrou no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que estavam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Vamos acelerar, vamos para o versículo 16. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu pulei uma parte onde aqueles homens foram ao rei e disseram: Daniel foi pego orando, e agora? E a Bíblia fala que aquele rei, ele passou a noite inteira tentando um jeito de livrar Daniel da cova dos leões, mas não tinha, ele tinha selado com seu anel, não tinha como voltar atrás, pela lei não podia voltar atrás. Mas ele, quando foi lançar Daniel na cova dos leões, o próprio rei, o próprio ímpio disse: Deus vai com você, porque ele conhecia a vida que Daniel levava. Versículo 20: chegando-se à cova, já no outro dia, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Aleluia! Presta atenção que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje que Deus não te livra da cova, mas Ele vai para a cova com você. A gente precisa prestar atenção em uma coisa, irmãos: a nossa vida diariamente é feita de desafios, sim. Todo dia você vai ter que lidar com algum tipo de teste ou desafio. Algumas coisas vão testar sua paciência, algumas coisas vão testar sua fé, algumas coisas vão testar o seu caráter, algumas coisas vão testar o seu amor a alguém, a sua fidelidade. Diariamente nós somos provados, diariamente temos provas, mas existem momentos na nossa vida que são momentos diferentes. Não são como aqueles testes diários, não são como aquelas provas diárias, que pode ser no trânsito, que pode ser num comércio, quando você é mal recebido e maltratado, que pode ser com uma mal encarada de alguém, que pode ser com uma palavra torpe que alguém lança contra você. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre aqueles testes que vão mudar o curso do seu destino, aqueles testes que vão pedir de você uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. E essa sua decisão, ela vai definir, ou ela vai decidir o seu destino, porque decisões decidem destinos. Hoje de manhã nós ouvimos a irmã Verinha pregando aqui, e Deus colocou ela numa prova também, porque Deus havia dado uma palavra para ela e para o irmão dela, que eles conseguiriam uma consulta com o médico, que todos disseram que era impossível. Mas aí veio um teste, houve uma oportunidade dela dar uma mãozinha para Deus fazer uma coisa que Ele já disse que faria. E quando ela tentou colocar a mão dela e pôs a mão dela, Deus tirou a mão dele. Eu estou dizendo só aquilo que ela falou, eu só estou replicando aquilo que ela disse, e eu só estou fazendo você entender, porque aquilo me ensinou muito, e está ensinando para nós também, que quando Deus te der uma palavra, deixa Ele cumprir a palavra dele. Ele não precisa de você para continuar sendo Deus e continuar cumprindo suas promessas, porque quando você coloca a sua mão, Deus tira a mão dele. Então qual mão que você quer? A sua ou a dele? Agora nós estamos diante de um grande teste, e eu comecei a perceber: Senhor, por que nós somos colocados? Por que esses testes nos aparecem? Não seria muito mais fácil a gente se converter e ficar louvando a Deus o tempo todo, e todo mundo chegar perto de nós louvar a Deus com a gente também?
Não seria tão bom se todo mundo experimentasse esse ambiente que a gente estava experimentando agora há pouco, e ainda está experimentando, da glória de Deus baixando, da presença de Deus entre nós? Eu falo, Senhor, mas por que isso tem que acontecer? E Deus nos ensinou, me ensinou algumas coisas, e eu quero liberar sobre cada um de nós hoje, dos porquês dos testes de Deus nas nossas vidas, a partir daquilo que a gente vê na vida de Daniel, a partir dessa história, que talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Talvez a história de Daniel na cova dos leões e Davi contra Golias sejam das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, de pessoas em qualquer lugar conhecer. Porém, tem pessoas que não entendem uma coisa. Se você colocar no Google imagens, Daniel na cova dos leões, muitas dessas imagens vão aparecer lá um garoto, um jovem, sentado entre leões, um jovem acariciando leões. Mas a verdade é que quando Daniel foi para a cova dos leões, meus amigos, ele não era nenhum garoto, não era nenhum menino. Daniel tinha pelo menos 84 anos quando ele foi lançado na cova dos leões. Então não tinha um garoto lá entre os leões, tinha um coroa. E nós vamos ver por que isso é tão importante para a gente saber. Quantos querem ainda receber da palavra de Deus? Digam amém. Eu creio que Deus quer falar algo poderoso para você nessa noite, para você sair daqui transformado. Eu creio que Deus vai liberar algumas chaves para liberar áreas na sua vida que talvez estão travadas, mas que precisa de uma palavra de Deus para ser liberada. E em nome de Jesus, uma só palavra que Ele liberar, a sua vida vai ser transformada para sempre. Em primeiro lugar, por que é que existem os testes de Deus nas nossas vidas? Primeiro, os testes de Deus existem, digam comigo, para averiguar quem mais me influencia. Pergunta quem está do seu lado: quem tem te influenciado? Ou pergunta ele: quem você tem seguido? Eu fico apavorado. Estou com vontade de pregar doido hoje. Imagina quando eu tirar um mês de férias. O culto vai ser igual na África, 4 horas. Ô irmãos, olha como uma coisa sutil. Você vai no Instagram, que é uma, talvez, das redes sociais mais usadas no Brasil. Eu acho que aqui em Samã só tem Lucas que não tem Instagram. Aí ele fica lá vendo as histórias dos outros pelo switch caseiro, mas diz que não gosta. Aí pega o Johan escondido, né? Tá. Irmãos, lá no Instagram, vou falar para quem não conhece o Instagram. É uma conta que você faz, uma rede social, você coloca lá sua foto, edita algo chamado de perfil, que fala sobre você, né? Fala o que você faz, se você quiser, né? Tem uma página sua ali. E aí tem várias outras pessoas que tem. Quem é que tem Instagram? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão, sem vergonha. Eu não estou falando mal de Instagram. Vou falar bem. Pode baixar, obrigado. Então você viu que várias pessoas levantaram a mão. Você fala assim: ó, outras pessoas têm. Mas como que eu vou ver o Instagram da outra pessoa? Você tem que fazer um procedimento chamado o quê? Seguir. Aí você vai seguir essas pessoas. E aí o Instagram também, no Instagram existem também uma nova profissão que se lançou no mundo inteiro, chamada digital influencer. São pessoas influenciadores digitais. Eles estão também no Instagram e em várias outras redes sociais, no YouTube, para serem seguidos por outras pessoas. E eles são aquelas pessoas que influenciam as pessoas a fazerem aquilo que eles acham correto ser feito. É nessa geração que a gente está vivendo hoje. Nós temos o Instagram. E muitas pessoas que têm Instagram hoje, na maioria das vezes, elas têm um Instagram para mostrar coisas que elas não vivem, para a maioria das pessoas que elas não gostam tanto, a fim de que elas se sintam melhores com elas mesmas e superiores às outras.
Então aquilo que às vezes é uma bênção e é muito legal, por outro lado, é motivo de grande depressão para muitas pessoas. Eu estou trazendo esse enredo todo, porque eu estou falando, a pergunta é, quem tem mais te influenciado hoje? Os testes, uma das finalidades dos testes que Deus envia, é para nos mostrar, é para que a gente aprenda, para que a gente abra os olhos e perceba quem é que nós temos sido, por quem é que nós temos sido mais influenciados, por essa geração ou pela palavra de Deus. Porque, irmão, vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus continua a mesma. Aquilo que está escrito em Romanos capítulo 5, traçado como pecado, continua sendo pecado hoje, vai ser pecado sempre. Aquilo que Jesus disse que era pecado, continua sendo pecado. Então, eu estou dizendo porque tem muita gente que vamos entrar um pouquinho mais nessa história. Tem muita gente que é crente desde criança, mas abre mão dos seus princípios por causa dos seus colegas de universidade ou por causa dos seus colegas de trabalho. Eles acabam fazendo o que os outros querem e não a vontade de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando de alguém que passou por esse teste. Quem é que está influenciando mais Daniel? E ele passou por um reino perverso, um reino babilônico. Ele teve debaixo da autoridade de um rei cruel, homicida, assassino de criança, depravado, covarde. Ele esteve no meio de um sincretismo religioso, onde havia um verdadeiro panteísmo, onde se liberavam vários cultos a vários deuses. E Daniel, quando chega na corte de Nabucodonosor, ele e alguns outros, um dos eunucos, um dos servos do rei, separa os jovens mais fortes, mais bonitos, e diz a eles: olha, vocês vão receber comida, vocês vão comer à mesa do rei, vocês vão comer da comida do rei, porque vocês precisam ter boa aparência. Então essa comida que é boa para vocês, mas a mesa do rei era uma mesa de contaminação espiritual. E Daniel chama aquele homem, provavelmente ele devia ser um adolescente, digamos que ele tinha entre 14 e 16 anos. Daniel chama aquele homem e diz assim: olha, nós somos escravos do rei, sim, mas da comida da mesa dele nós não vamos comer. O que é isso? E o que é que eu vou falar para o rei? Você vai me dar uma comida diferente, porque a nossa comida é diferente da comida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A nossa fonte de alimento, aqueles que creem na palavra de Deus, não é a mesma fonte de alimento dos ímpios, porque aqueles que creem na palavra de Deus, eles são alimentados pelo céu. Eu continuo sendo alimentado pelo mesmo maná que o povo de Israel recebia do deserto. O pão que descia todos os dias é o mesmo pão que desce do céu hoje, e ele se chama Jesus. A minha fonte de alimento, a minha fonte de alegria, a minha fonte de satisfação não está em nada que essa terra possa dar, nada que a mesa dos reis dessa terra possam dar. A minha fonte de alimento, ela vem do céu e ela se chama Jesus. Ele diz: a nossa fonte de alimento é diferente, mas vocês vão emagrecer, vão ficar esquisitos. Não, nós vamos ficar melhor que eles. Nós seremos os melhores, nós seremos os mais estudiosos, nós seremos os melhores trabalhadores, nós seremos os melhores. Por quê? Porque nós fomos chamados e vocacionados para isso. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos por que viemos e nós sabemos para que viemos. A questão, meus queridos irmãos, é que agora esse Daniel não tem mais de 14 a 16 anos, ele tem 84. Porém, depois de 60 anos, esse Daniel continuou incorruptível. Aquele Daniel, adolescente,
que disse não à mesa do rei, passou 60 anos dizendo não à mesa do rei, não às influências do rei, e sim para a palavra e os propósitos de Deus. Quem tem te influenciado? Qual palavra você tem tomado como verdade hoje? De quais movimentos você quer participar hoje? Pastor, nós temos que participar do movimento para acabar com o racismo. Amém, que legal, bacana. Mas olha, a sociedade não precisa ser exterminada, ter o racismo exterminado. Ela precisa se converter a Jesus, porque quando ela se converter a Jesus, ela não vai ser racista, ela não vai ser machista, ela não vai ser xenófoba, ela não vai ser homofóbica. Ela vai ser curada pela glória, pelo poder e pela ação do Espírito em sua vida. Então, por favor, para de acreditar que o ser humano, se deixar de ser racista, vai ficar melhor. O ser humano vai ficar melhor quando ele encontrar Jesus. Porque quando ele encontrar Jesus, ele não só vai deixar de ser racista, ele vai ser um servo do negro, do branco, do azul, do amarelo, de todo ser humano. Pastor, você é contra? Eu sou contra isso. Eu estou dizendo que a nossa militância é muito maior do que essa militância terrena. Então não rebaixe o seu propósito. Uma vez chamaram Billy Graham, e quando ele estava no auge, pregava no Palácio de Buckingham, pregava para a rainha da Inglaterra, pregava no Reino Unido, pregava nos Estados Unidos, pregava para o presidente, era conselheiro do presidente, conselheiro, ele era tudo, pregava para milhares e milhões de pessoas. Chamaram ele e disseram: Billy Graham, se você concorrer à presidência dos Estados Unidos, você ganha. Por que você não concorre? Por que você não se torna o presidente dos Estados Unidos? Sabe o que Billy Graham falou? Como eu me rebaixaria a tal ponto de deixar de ser um ministro de Deus para me tornar um presidente de uma nação? Eu não vou rebaixar o meu propósito. Por favor, meu irmão, quem tem te influenciado? Quais são as vozes que tem te influenciado hoje? A gente precisa começar a sair desse mundo que tenta nos colocar numa caixa e dizer: é assim que você tem que ser. Não! Meu irmão, antes de você militar contra o racismo, eu milito contra aqueles que vão para o inferno. Eu milito contra principados, potestades. Eu milito não só contra os racistas, mas contra aqueles que impulsionam os racistas. Você está entendendo, meu irmão? Quem está me entendendo aqui? Não sou apoiador de assassinar negros, assassinar, nada disso. Não entro nesse tipo. Mas, meu irmão, nós temos uma milícia muito maior. E essa milícia que vai destronar todos os espíritos enganadores que levam o ser humano às mais baixas e sórdidas atrocidades uns contra os outros. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Pergunta ao seu irmão: quem tem te influenciado? E olha, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim agora. Quem sabe os testes que você está passando hoje não tem a ver com o quanto você tem pensado a respeito do que o outro fala de você, com o quanto você tem se preocupado com o que o outro fala de você, porque você é cristão, porque você é firme no propósito. Quem sabe alguns testes que você está passando hoje tem a ver com isso, e Deus quer te livrar desse cativeiro de tentar agradar aquilo que é intragável para o mundo. É impossível agradar ao mundo vivendo integralmente a palavra de Deus. Ela é intragável para aqueles que perecem. Eles só são convertidos por meio da ação do Espírito Santo. Que tipo de vida que você quer ter? Que passa a goela abaixo de todo mundo, ou que é intragável por viver em santidade e ser influenciado apenas pelo céu? Segundo lugar, os testes vêm para provar, diga comigo, a resiliência da nossa vocação. Sabe o que é resiliente?
é aquilo que resiste a altas temperaturas. Alguns metais são levados a passar por altas temperaturas para provar se eles são resilientes ou não, se eles suportam ou não. Alguns testes que você tem passado é para provar a resiliência da vocação que você foi chamado. Muita gente está dizendo que foi chamado para fazer muita coisa, mas quando vem o primeiro teste, foge, vai embora e esquece da sua vocação. Daniel sabia que ele estava ali naquele reino porque ele estava vocacionado e chamado para estar ali. Para quê? Qual era a vocação de Daniel? A vocação de Daniel no meio daquele reino era revelar os valores do reino de Deus no meio de um povo que nem cria em Deus. Tá bom pra você? Ele sabia o porquê ele estava ali e para que ele estava ali. Então tudo aquilo que você tem passado hoje tem um porquê e tem um para quê. Talvez você não precise saber antes, nem agora, porque se você souber, você desiste, ou você passa fácil demais. Depois que você passar, você vai entender o porquê e o para quê. Daniel sabia, e ele não abria mão do seu chamado e da sua vocação. Diz para quem está do seu lado: não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua vocação. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8. Veja bem. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8. Olha essa palavra de Paulo para Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua vocação, e não se envergonhe de estar passando pelo que você talvez esteja passando, aqui ou em casa. Talvez você esteja passando por um teste que vai provar a resiliência do seu chamado e da sua vocação. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era isso, porque Timóteo estava desistindo do ministério, gente. O jovem Timóteo, Ronaldinho, você que está aí agora trilhando esse caminho, seminarista, você, Rômulo, novinhos, Carlos Eduardo não está aqui, Verinha está aqui, eles são de outro time, de outra banda, de outra faixa etária. Mas vocês estão aí na crista da onda. Timóteo estava assim como vocês, e ele estava pensando em desistir, desanimar, porque era pesado demais. E Paulo está dizendo: Timóteo, presta atenção, meu filho, não se envergonhe não. Esse povo aí, tem muitos deles que não querem nada com Deus mesmo e com a palavra, mas você fica firme, você seja sóbrio, você cumpre as aflições, de um evangelista, você ouve a palavra, cumpra a palavra, você seja um pregador da palavra. Timóteo, não esqueça do dom que foi liberado sobre você por imposição de mãos do presbitério. E eu digo para você a mesma coisa, querido. Talvez não teve imposição de mãos sobre você no presbitério, mas um dia você passou pelas águas, e naquele dia que você passou pelas
águas, você recebeu uma vocação do próprio Senhor Jesus, que disse: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então bata no peito e diga: eu tenho uma vocação e um chamado. E olha, e não é segundo as suas obras, não é segundo as nossas obras, é segundo o santo e eterno propósito dele. Aleluia. Então os testes vêm para provar a resiliência do seu chamado. Enquanto a gente estava cantando essa canção aqui agora há pouco, tu és bom, fala aquela parte que a gente estava aqui cantando, tu não me deixa. Irmãos, eu estava ali e eu chorava, e vim para cá e continuei chorando, né? Mas parecia que a minha vida, do dia que eu fui pro seminário até hoje, foi passando num filme assim. E sabe, eu me lembrei de tantos momentos de sofrimento que eu passei. Eu me lembrei de tantas vezes que eu fui caluniado. Eu me lembrei de tantas vezes que eu fui perseguido. Eu me lembrei que uma vez eu saí da minha igreja para o seminário, no horário da aula, e eu fui chorando da igreja até o seminário, porque eu ouvi tantas palavras de maldição sobre minha vida, dentro da igreja, de líderes da igreja. E eu me lembro que eu cheguei na sala do seminário, eu comecei a desabar, chorando com os meus amigos de classe, e eu dizia: eu vou desistir, eu vou parar. E eles disseram: não pare, não desiste, isso é assim mesmo, você está sendo provado, mas o Senhor tem algo para você. Ah, meu irmão, talvez se lá naquela sala do seminário eu visse a primeira igreja batista em Quissamã, eu ficasse muito confortável para o lugar onde Deus me chegaria. Porque eu estou dizendo aqui porque é onde eu estou hoje. Eu não sei onde Deus vai me levar amanhã, mas é onde eu estou hoje, onde eu me sinto plenamente em paz e satisfeito com a minha família vivendo nessa cidade. Talvez se eu visse isso lá atrás, o restante dos testes seriam muito fáceis, mas eu não via vocês, eu não via essa igreja, eu não via nada à minha frente. O que eu via eram palavras de maldição. Mas naquela noite eu entreguei todas as minhas lágrimas. Os meus amigos impuseram as mãos sobre mim na sala do seminário, e eles começaram a orar dizendo: Deus, não deixa o teu servo desistir, Deus, não deixa o teu filho desistir. Sabe, meu irmão, se eu não tivesse passado pela prova, pelo teste da resiliência lá naquela sala, hoje eu não seria seu pastor. Mas pela graça e pela misericórdia dele, naquele dia eu venci no poder do Espírito, e em nome de Jesus, para hoje estar aqui pastoreando você, olhando nos seus olhos e dizendo: existem testes sim para provar a resiliência da sua vocação. Fique firme, fique de pé, porque Ele que prometeu, Ele que deu a segurança, está guardando tudo aquilo que prometeu até que chegue o dia. Aleluia. Porque a gente está vivendo no meio de uma geração, irmãos, que é passional, que vive de paixões momentâneas, que vive por aquilo que é dito na imagem, aquilo que é dito na mídia, aquilo que é dito nas redes sociais. Aquilo que mostra na rede social mobiliza o povo. Se não mostrar mais, não mobiliza mais nada. Quantos se lembram daquele garoto refugiado, um bebê refugiado, que a foto dele viralizou para o mundo inteiro, que apareceu morto numa praia? Quantos se lembram dessa foto? Era um bebezinho morto numa praia, um refugiado que morreu afogado, apareceu numa praia. Quantos se lembram dessa imagem, irmãos? Muitos se lembram dessa imagem. Você sabia que depois que apareceu aquela imagem, tempos depois, mais 70 crianças, mais 70 bebês morreram afogados também, daquela mesma forma? E não houve nenhuma mobilização, porque não tinha imagens. Estamos orando pelo Líbano, estamos orando por Beirute. Uma grande tragédia aconteceu. Talvez alguns já deixaram de orar, talvez alguns só postaram em suas redes sociais e nem fizeram sequer uma oração. Presta atenção, igreja. Você não foi chamado para rede social, você foi chamado numa santa convocação, para uma santa vocação, que é espalhar o evangelho para toda criatura. A igreja de Jesus não pode ser mobilizada por fotos que aparecem na internet. Ela tem que ser movida por compaixão. Então, com foto ou sem foto, nós precisamos continuar mobilizados, orando para que o evangelho chegue a toda criatura, em toda a face da terra. Então lembre-se, existem testes de Deus
que vão provar a resiliência da sua vocação. Quantos se lembram de um terremoto terrível que aconteceu no Haiti em 2010, se eu não me engano? Quantos se lembram? Destruiu o Haiti. Sabe que hoje existem 12% das organizações que se mobilizaram para estar lá no Haiti, 12% continuam ainda hoje. Isso quer dizer, irmãos, que 88% das pessoas que foram mobilizadas naquele tempo, eles já não estão lá e nem querem mais saber. Nós estamos falando de um velhote de 84 anos, que por mais de 60 não precisou de imagens, não precisou de mobilização global para permanecer sendo o mesmo servo de Deus. Terceiro lugar, os testes de Deus existem para avaliar a qualidade da nossa vida espiritual ou da nossa vida devocional. Versículo 10. Veja bem: quando Daniel soube que o edital estava assinado, o edital que dizia que se alguém orasse a qualquer outro Deus ou fizesse súplicas a qualquer homem que não fosse Dario, seria jogado na cova dos leões. Ok? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que é esse edital, né? Quando Daniel soube desse edital, sabe o que ele fez? Entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. No dia do decreto de morte do rei, sabe o que Daniel mudou na vida dele? Nada. Ele continuou sendo o mesmo. Sabe, irmãos, está começando a ficar complicado esse momento que a gente está vivendo, porque agora a gente fica na incerteza: quando é que a gente vai ter nossa liberdade de volta? Porque a todo momento parece que estão tentando tolir, calar, paralisar a igreja, de alguma forma ou de outra. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar adorando a Deus, nós vamos continuar amando e cuidando de pessoas, nós vamos permanecer com o coração no altar e permanecer queimando por Ele, pelo chamado. Nós vamos permanecer. Agora talvez a sua vida espiritual, a sua vida devocional esteja em frangalhos, ou nem exista mais. O que fazer diante do decreto de morte? Vai para o quarto, abre a janela, ajoelha 3 vezes por dia e começa a clamar ao Senhor. Irmão, olha para mim. Você sabia que geralmente